Fala pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre a drenagem venosa e linfática da cabeça e pescoço. Em relação à drenagem venosa, a maior parte do sangue drenado de cabeça e pescoço vai ser drenado em direção à veia jugular interna. Então, a veia jugular interna, ela é responsável por drenar a maior parte do sangue de cabeça e pescoço. Quando a gente vai para a drenagem profunda, quando a gente vai para as estruturas que estão dentro do crânio, esse sangue vai ser drenado pelas veias cerebrais superficiais e profundas em direção aos seios durais, e desses seios durais vem para a veia jugular interna. Então, nós temos aqui o seio sagital superior com o seio sagital inferior, indo em direção à confluência dos seios, mais ou menos ao nível da protuberância occipital interna. Da confluência dos seios, vai ser drenado para o seio aqui que está em sentido transverso, chamado de seio transverso. Desse seio transverso, faz um trajeto sinuoso para então se chamar seio sigmoide. Desse seio sigmoide ainda vai receber o sangue do seio cavernoso. Quando a gente vem numa imagem agora superior, a gente consegue visualizar bem aqui uma parte do seio sagital superior indo em direção à confluência dos seios. Da confluência dos seios, a gente parte para o seio transverso. Esse seio transverso faz um trajeto parecido com um S, né? Um trajeto sinuoso, e aí ele passa a se chamar seio sigmoide. Esse seio sigmoide ainda vai receber o sangue do seio cavernoso e vai receber o sangue do seio petroso superior. E a partir daqui agora esse sangue vai ser drenado para a veia jugular interna, que vai sair do crânio pela incisura jugular. Então, nessa imagem, ainda consigo ver aqui de forma sombreada esses seios, o seio sagital superior, o seio sagital inferior, né, o seio transverso, o seio sigmoide, o seio cavernoso, todos eles vindo drenar o sangue para a veia jugular interna. Então, aqui nós vamos ter na parte mais superficial, drenando essa região de face e couro cabeludo, nós vamos ter aqui a veia temporal superficial, a veia auricular posterior e a veia occipital. Percebam que a veia occipital é uma das poucas que vem para essa veia aqui, que é a jugular externa. Então, a veia jugular externa, ela acaba drenando muito mais essa região posterior aqui de pescoço e essa região posterior aqui do couro cabeludo. Todo o restante do sangue vai vir basicamente para a veia jugular interna. Então, aqui a gente tem, drenando ainda para a veia jugular interna, a veia tireoídea superior, né, trazendo o sangue da glândula da tireoide. Nós temos um grande plexo aqui, que é o plexo pterigoídeo, que é um plexo que está aqui na fossa infratemporal, né? Próximo aqui à incisura da mandíbula, entre o processo coronoide e o processo condilar da mandíbula. Nós temos a veia maxilar, que é uma veia importante também da drenagem profunda dessa região de face. Nós temos a veia angular. Essa relação da veia angular com as veias oftálmicas é importante, porque onde vem aqui as veias oftálmicas, elas acabam entrando, tanto a oftálmica superior como a oftálmica inferior, elas acabam muitas vezes entrando no crânio e indo para a região de sistema nervoso. Então, essa relação, essa rede de periferia, de parte externa com a parte interna de cabeça é importante e perigosa. Depois elas vão ser drenadas para a veia facial. Então, essa veia facial,
ela vai vir ser drenada para a veia jugular interna, e essa região de veia temporal superficial, veia maxilar, plexo pterigoídeo vai ser drenado para uma veia chamada de retromandibular, que é uma veia que passa posteriormente ao ramo da mandíbula, tá? E aqui, ó, depois ela vai ser drenada para a veia jugular interna. A veia jugular externa, que é como a gente falou aqui já, essa é uma partezinha que vai ser drenada principalmente aqui pela veia occipital. E essa veia jugular externa, ela vai desembocar lá na veia subclávia. Já a veia jugular interna, ela se une com a veia subclávia para formar a veia braquiocefálica, e a braquiocefálica direita mais a veia braquiocefálica esquerda vão formar a veia cava superior. Essa relação das veias da região superficial, né, da região externa com a região interna, é uma relação importante, porque pode ser um local de disseminação de infecção que venha da região da parte externa para a parte interna da cabeça. Então, a gente vai ter aqui a veia facial com a veia angular. Essa veia angular tem uma relação com a veia oftálmica superior, né? Então, elas têm uma conexão. Então, a gente sabe que as veias da cabeça, elas não possuem as válvulas, então o seu sistema de drenagem pode não ser sempre em uma única direção, e isso permite que o sangue possa flutuar entre essa parte externa para a parte interna. Então, aqui a gente ainda vai ter a veia oftálmica inferior, com o plexo pterigoídeo drenando para a jugular, como também drenando aqui para a região oftálmica inferior, que vai desembocar no seio cavernoso. Então, essa relação é importante porque acaba tornando essa região aqui de face num triângulo chamado de triângulo perigoso da face. Então, essa região aqui, ela acaba sendo perigosa porque infecções nessa região podem ser disseminadas para dentro de crânio, levando até ao surgimento de meningites, tá? Então, essa questão aqui funcional, digamos assim, clínica, da relação venosa entre a parte externa e a parte interna, ela é importante por causa dessa área aqui perigosa, chamada de área perigosa da face ou triângulo da face. Em relação à drenagem da glândula da tireoide, ela é drenada pelo plexo tireoídeo ímpar, que pode ser drenado pela veia tireoídea inferior, que vai desembocar na veia braquiocefálica esquerda, principalmente. Não quer dizer que ela não possa vir para a direita, mas geralmente ela vem para a veia braquiocefálica esquerda. Já a veia tireoídea média e a veia tireoídea superior, elas são tributárias da veia jugular interna. Então, percebam aqui também que na parte arterial, nós tínhamos somente duas artérias chegando na tireoide. A artéria tireoídea superior e a artéria tireoídea inferior. E, às vezes, uma artéria tireoídea íma, que era inconstante. Já nas veias, a drenagem é feita por 3 veias tireoídeas. As veias tireoídeas superior, média e inferior. Então, nessa imagem cadavérica, fica bacana de perceber, de identificar a veia jugular interna, a veia jugular externa, passando aqui ó, pelo músculo esternocleidomastoide, que está seccionado aqui, e a veia jugular interna se unindo com a veia subclávia e formando a veia braquiocefálica. Percebam a grande diferença aqui, ó, e aqui está nítida essa diferença entre a veia e a artéria. Então, a gente não tem só aquelas diferenças, né, histológicas ou aquela diferença de artéria é o que está saindo do coração e veia é o que está chegando do coração. A gente consegue também identificar essa diferença no visual entre a artéria e a veia. E aqui a gente consegue ver ainda a veia facial, né, drenando o sangue para a veia jugular interna.
Em relação à drenagem linfática, nós temos aqui um sistema importante de linfonodos na região de cabeça e pescoço. Nós temos esses três primeiros que vão drenar parte auricular e a parte de couro cabeludo, né, e parte de glândula parótida, que são os linfonodos parotídeos, os linfonodos pré-auriculares e os retroauriculares. Além deles, a gente vai ter os submentuais aqui na região anterior, né, pegando a parte de mento, e os submandibulares, que vai também drenar essa parte aqui, ó, mais próximo da região de nariz, parte lateral de nariz, comissura labial e desce para a região da glândula submandibular. Então, aqui a gente vai ter os linfonodos submandibulares. Depois nós temos os linfonodos retrofaríngeos, que, como o próprio nome já diz, né, vai tirar a parte de faringe, vai drenar a parte linfática de faringe. Depois a gente tem os linfonodos cervicais superficiais e os linfonodos cervicais profundos. Esses linfonodos cervicais profundos ainda podem ser divididos em linfonodos cervicais profundos superiores e inferiores. Na região aqui anterior, fica fácil da gente identificar alguns linfonodos também, ó. Os linfonodos que estão na frente da laringe, então são os pré-laríngeos. Nós temos os linfonodos na região lateral de traqueia, são os paratraqueais, e os que estão na frente da traqueia, que são os pré-traqueais. Então aqui a gente visualiza os linfonodos pré-laríngeos na frente da laringe, os paratraqueais e os pré-traqueais. Além disso, a gente ainda vai ver aqui os submentonianos e os submandibulares. Todos esses linfonodos vão ser drenados para os linfonodos cervicais profundos. Então, os linfonodos submandibulares, submentonianos ou submentuais, os linfonodos pré-laríngeos, eles vão drenar para os cervicais profundos superiores, enquanto os paratraqueais e os pré-traqueais vão drenar para os linfonodos cervicais profundos inferiores. Então, aqui nós vamos ter os linfonodos cervicais profundos superiores e os linfonodos cervicais profundos inferiores. Nesses linfonodos cervicais profundos superiores, nós encontramos um linfonodo que é muito falado, que é o linfonódulo júgulo-digástrico, então é o principal deles. E já nos linfonodos cervicais profundos inferiores, nós vamos ter um linfonódulo júgulo-omo-ioídeo. Além disso, na região de faringe, nós temos um anel chamado anel linfático da faringe, onde é um anel incompleto, onde nós encontramos estruturas linfóides formando, né, esse anel incompleto, onde nós encontramos a tonsila faríngea, a tonsila tubária, que é a tonsila que fica próximo ao osteofaríngeo da tuba auditiva. Nós temos a tonsila palatina, que antigamente era chamada de amígdala, e a tonsila lingual. Nessa imagem cadavérica aqui, fica fácil da gente visualizar, ó, alguns linfonodos aqui cervicais profundos superiores. Percebam a sua relação com os vasos dessa região aqui também do pescoço. Novamente, esses são os nossos livros de escolha para realizar essas aulas, né, para confeccionar essas aulas. E o segredo de progredir é sempre começar. Então, comecem sempre, não deixem para depois, façam o que podem fazer agora, tranquilo? Qualquer coisa, qualquer dúvida, podem mandar um e-mail ou uma mensagem direta lá pelo Instagram. Espero que estejam gostando. Um grande abraço, até a próxima.